Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas estão me perguntando sobre a rede Zobel e o filtro Bushiroad, beleza? Então, vou dar uma explicação bem prática para vocês aqui, tá? Esse aqui é o símbolo do amplificador, da potência dele e passa pelo indutor, que é considerado chamado de filtro de Bushiroad, e vai para o alto-falante. Antes do indutor você tem um circuito RC, né? Que é o capacitor. Isso aqui é invertido, tá, gente? O que acontece aqui é o seguinte: esse capacitor é calculado para quando chegar a alguma frequência alta, que é calculada a frequência que você quer fazer de corte, ela vai pegar a energia que está aqui e jogar para esse resistor. Então a função desse sistema aqui é fazer um casamento de impedância. Normalmente as distâncias entre a caixa de som e o amplificador não é levado em consideração. Isso aí às vezes prejudica para quem trabalha com qualidade de áudio, tá? Porque durante o percurso elétrico do som, você tem uma perda no cabo, que é considerada a partir de cálculos matemáticos para saber qual o nível de perda desse cabo. Perfeito? Para que você não coloque nenhum cabo fino demais e com a capacitância também sem informação, ou seja, você não sabe qual é a capacitância por metro daquele cabo. Então vários fatores tem que ser levado em consideração para o perfeito acoplamento aí da caixa de som com o amplificador, tá, gente? Então esse tipo de filtro aqui, tá? É um filtro que você vai passar uma frequência que você vai calcular. Então quando chega uma frequência alta aqui ou um harmônico alto, imediatamente é ceifado, vai por terra. Tem esse resistor aqui. Então esse resistor tem que ser calculado também. A fórmula é essa aqui, tá? É 1,256 vezes RE. RE é a impedância do alto-falante, tá? E depois você tem o capacitor, que ele é o indutor do alto-falante, o BR2. Ok, gente? É bem fácil. Para quem quer saber com cálculo de indutor, tá? Tem aqui essas formulazinhas. menos 8. Ok? É bem fácil. Mais fácil que mastigar água. Bom, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: no sistema que é chamado, isso aqui é chamada de célula de Bushiroad, tá? Você tem uma impedância do alto-falante. A impedância do alto-falante ela muda com a frequência, correto? Então a impedância equivale mais ou menos a um indutor e um resistor interno aqui dentro. Então você tem aqui um resistor de 8 ohms, que quando tiver numa determinada frequência não vai ter 8 ohms, correto? Isso é, em cada frequência você vai ter um valor diferente da impedância do alto-falante, ok? Então, gente, a função dessa célula de Bushiroad que a gente analisa é para fazer a parte de um amortecimento da parte da frequência, tá? Tô tentando passar de uma forma bem sucinta para vocês, tá? Então, vou dar um exemplo. Vem aqui um sinal elétrico alternado, passa pelo alto-falante. No alto-falante você tem o indutor e a resistência, não é isso? E tá ligado ao terra. Então o que acontece com a alta frequência que passa pelo indutor? Ela é bloqueada, não é isso? Então de certa forma o próprio alto-falante atenua altas frequências. Ok, gente? Então normalmente em tweeters, né, você coloca aqui um capacitor. Esse capacitor aqui, ele é calculado para quê? Para, se chegar uma frequência aqui
alta, passa. Se chegar a uma frequência baixa, não passa, ok? É um circuito que é considerado a impedância do alto-falante. Então, gente, esse circuito aqui é importantíssimo para equilibrar o amplificador, tá certo? E o indutor de Bush-Hole, que vocês viram aqui, ele faz a parte do amortecimento, ou seja, quando o alto-falante se movimenta, ele gera uma força eletromotriz, que é desviada por o amplificador, correto? E isso aqui ocorre se você não tiver um casamento perfeito de impedância de entrada, ou se você não ligar os alto-falantes em fase, ou seja, toda vez que ele vai e volta, ele gera um campo magnético funcionando que retorna para o amplificador. Então, a depender desse indutor aqui, você vai verificar se o casamento de impedância está correto. Beleza, pessoal? Observe se quando você joga uma alta potência, porque circula uma corrente alta também aqui, a corrente ela é refletida. E observe que normalmente quando não está bem equilibrado, o indutor esquenta. Então, para cálculo desse indutor, você tem que usar parâmetros do limite dos amplificadores, ok? Aqui você faz o filtro de desvio de frequência de harmônicos, ou frequência alta, ou seja, o amplificador na entrada, a impedância de entrada permitiu que passasse determinada frequência. Aí você sintonizou esse filtro aqui, para quando chegar nessa frequência ele trazer o corte, correto? Então o que ele faz? O capacitor, ele tem uma propriedade, assim como o indutor, e ele desvia para essa resistência, ou seja, para você se ligasse esse capacitor direto no terra, o que ia acontecer? Ele ia detonar, ia explodir o capacitor, ele não ia suportar. Então a função desse resistor aqui, ó, é fazer o amortecimento da corrente, ou seja, ele transforma em efeito Joule, em calor. Então, o capacitor em determinada frequência, ele vira um curto-circuito. Entendeu, pessoal? Então esse é o motivo, ou seja, se chegou a frequência aqui com uma certa amplitude e essa frequência está sintonizada por esse capacitor aqui, ela desvia para o terra. É por isso que às vezes esse resistor aqui está queimado na placa. Outro efeito também é a oscilação. Então, a oscilação em alta frequência castiga muito esse circuito. Então, se o seu amplificador está oscilando, com certeza aqui, ó, você vai ter esse problema nesse circuito. Ok, pessoal? Então, aqueles que querem confeccionar o filtro de Bush-Hole, tem que tomar consciência em duas coisas. Primeiro, a potência do amplificador, para você calcular a espessura do fio que vai utilizar na bobina, para você calcular a bobina numa determinada impedância, 2 microhenries, 2.2, 1.8. Então você tem que saber calcular a impedância desse indutor, correto? E o que você precisa saber também aqui, que normalmente você coloca núcleo de ar. Então todo indutor ele tem um coeficiente baseado no que você está colocando entre as bobinas, ou seja, o entreferro. Se você botar aqui for uma alta frequência, botar digamos assim, uma ferrita, bom, o que acontece? Você vai precisar de poucas espiras para atingir uma determinada impedância. E se você utilizar o núcleo de ar, você também tem um cálculo para núcleo de ar. Então é por isso que às vezes não é bom você colocar nada dentro dessa bobina. Bobina trabalhar com o chamado núcleo de ar. Ok, pessoal? Uma coisa simplesinha aqui que eu estou passando, que o pessoal está em dúvida. Então o alto-falante, gente, tem que estar em sintonia com o amplificador. Então não adianta você chegar
e querer mais potência, reduzindo a impedância do alto-falante, onde o efeito pode voltar contra o feiticeiro, ok? Então é por isso que muitos amplificadores queimam aí, tá? Do nada. Do nada não, né? Existe a força contra-eletromotriz que passa para cá e pode queimar realmente os transistores de saída do amplificador. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Beleza, pessoal? Então, para aqueles que vão calcular aí indutores aí para Filter Bust Hole e a rede Zobel, tomar cuidado, bastante cuidado com o que vocês estão fazendo, tá? Principalmente levar em consideração o tipo de caixa de sons que vocês estão utilizando. Beleza, pessoal? Então esse circuito aí funciona como um amortecedor mesmo. Equivale a um amortecedor de carro. Entendeu, pessoal? Forte abraço aí, pessoal. Um abraço.